O resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Maranhão monitora e isola 5 pacientes suspeitos de terem o novo coronavírus. 10 casos suspeitos já foram descartados. Todos os casos monitorados estiveram em viagem pela Europa e Estados Unidos. O governo do estado anuncia novas medidas de combate à doença, amplia o número de UTIs e abre centro de testagem contra o coronavírus. Confira também: polícia prende acusado de tráfico em casa de prostituição no Maranhão. Vacinação contra sarampo encerra hoje. E Barra do Corda registra recorde no número de casos de dengue. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, dia 13 de março de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nesta sexta-feira, a zona de convergência intertropical deve aumentar a instabilidade no Maranhão e tem alerta para temporais em todo o estado. Em São Luís, a chuva forte pode acontecer a qualquer momento. Na cidade de Imperatriz, tem possibilidade de tempestades no período da noite. Em Santa Quitéria, Santa Rita, Santana do Maranhão e em Santo Amaro, a previsão de chuva forte a qualquer hora do dia. Na cidade de Santa Luzia, chuva fraca a qualquer momento. Máxima hoje de 28 graus em São Luís, 29 em Açailândia, 30 graus em Imperatriz e 31 nas cidades de Caxias e Santa Inês. O Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão garante que o volume de chuvas está dentro do esperado. As informações com o repórter Ismael Gama. A chuva castigou toda a região metropolitana de São Luís, causando transtornos a centenas de famílias. O nosso período chuvoso, em todo o estado do Maranhão, mas principalmente aqui no setor centro-norte do Maranhão, e seria em toda a média ou até acima dela, então a gente já estava prevendo que seria um pouco mais intenso. E qual é o período que as chuvas são mais intensas aqui climatologicamente, ou que deveriam sempre acontecer? É nos meses de fevereiro, são nos meses de fevereiro a maio. Então nós estamos ainda no segundo mês do período mais chuvoso, mais intenso, sendo que a estação chuvosa basicamente já começou desde janeiro, que foi um mês onde a média climatológica é de 244 milímetros e precipitou este ano 482, ou seja, praticamente 100% acima da média histórica. O Maranhão possui 5 casos suspeitos do novo coronavírus em investigação e isolamento. Todos os pacientes vieram de países da Europa e dos Estados Unidos. Outros 10 casos suspeitos da doença já foram descartados. O governador Flávio Dino fez um pronunciamento tranquilizando os maranhenses a respeito dos casos suspeitos do novo coronavírus. De acordo com o governador, seguindo as orientações de prevenção e contenção da doença, não há necessidade de pânico. Nós não podemos, nesse momento, incorrer em 2 extremismos possíveis, ou seja, de um lado, nenhuma autoridade pública pode ser inerte, omissa, irresponsável. De outro lado, claro, temos que ter tranquilidade, serenidade, firmeza e não podemos ter pânico. Por isso mesmo, temos procurado atuar na condição de governadores de vários estados reunidos nos nossos fóruns e, no caso do Maranhão também, em algumas direções fundamentais. Em primeiro lugar, sobre a questão sanitária. Estamos agindo em articulação com o Ministério da Saúde, seguindo as orientações daí emanadas e aguardamos, inclusive, que haja liberação de recursos imediatos. Ao mesmo tempo, estamos preparando a nossa rede própria com os meios que nós temos disponíveis, destinando leitos, definindo protocolos para que, quando houver e se houver a confirmação de casos no Maranhão, nós tenhamos uma atitude imediata, o mais eficiente possível para conter o avanço do coronavírus. O governo do Maranhão anunciou nesta quinta novas medidas de prevenção e combate ao Covid-19. Entre as medidas está a ampliação dos leitos de enfermaria e UTI no Hospital Carlos Macieira, em São Luís, exclusivamente para atender casos graves que necessitem de isolamento. Além disso, a partir da próxima segunda-feira, começa a funcionar na Policlínica Diamante um centro de testagem para exames laboratoriais. Outras unidades de saúde continuam
continuam fazendo os testes normalmente. Como medida preventiva, o governo do Maranhão determinou que servidores públicos estaduais que apresentem sintomas de resfriado, gripe ou similares que fiquem em casa até o desaparecimento dos sintomas. A mesma coisa vale para as comunidades escolares. Com isso, caso o coronavírus seja identificado no Maranhão, o governo acredita que as chances de disseminação sejam menores. O repórter Robert Oliveira conversou com um infectologista que pode esclarecer para nós sobre medidas de prevenção do novo coronavírus, sintomas e tratamentos da doença. Nós estamos aqui com o doutor infectologista Bernardo Wittlin, que vai trazer algumas informações para nós. Doutor, conta pra gente o que é o coronavírus. O coronavírus é um vírus que causa infecção respiratória. Nós conhecemos esse vírus há décadas. Classicamente, ele causa um resfriado comum, desse que passa sozinho. Mas agora nós estamos lidando com uma variante que é mais patogênica, quer dizer, em alguns casos pode produzir doença mais grave. Como é que é a transmissão dessa doença e como é que a gente se previne dela? Bom, a transmissão ocorre através do contato próximo com alguém que está doente. Então você se aproxima a menos de 1 metro e essa pessoa está falando, está tossindo, está espirrando, você pode se contaminar. Ou através do contato de secreções dessa pessoa. Então você tocando, apertando a mão da pessoa, apertando o botão do elevador, tocando na barra de ônibus e assim por diante. Doutor, conta para nós como é que é a prevenção dessa doença, como é que a gente pode se prevenir dela. Bom, é muito importante lavar as mãos, tá? Porque lembrando que você, se tiver com a mão contaminada, você vai levar sua mão à boca, ao nariz e aos olhos e se infectar. Então, uma lavagem de mãos com água e sabão exaustiva, o uso de álcool gel, se tiver disponível, ajuda a gente a se prevenir e evitar entrar em contato com alguém que esteja com sintoma respiratório. No próximo bloco. Campanha de vacinação contra sarampo encerra hoje. E ainda prisões por tráfico de drogas nas cidades de São Luís e Itapecuru. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo. Veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando. Com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa. Uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso. Valparaíso. Valparaíso Aquapark. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Em São Luís, a Polícia Civil realizou uma operação nesta quinta-feira e prendeu 3 pessoas durante venda de drogas em uma residência de alto padrão no bairro do Olho d'Água. Dentro da casa, a polícia encontrou 138 comprimidos de êxtase, 50 selos de LSD e grande quantidade de maconha do tipo skunk, que é a mais cara. No local, os policiais encontraram ainda uma estufa utilizada para a plantação da maconha, além de uma pistola calibre 180. Dentre os presos está um soldado da Polícia Militar que entrou recentemente na corporação. Além dele, também foi preso um homem aprovado do concurso da Polícia Militar e que está aguardando a nomeação. Um terceiro preso era o distribuidor e comparsa do dono das drogas. Uma quarta pessoa, que era proprietário das drogas, conseguiu fugir e está sendo procurado. Na cidade de Itapecuru-Mirim, a Polícia Civil cumpriu mandado contra um homem acusado de tráfico de drogas na região. No local onde ele foi preso, a polícia constatou que funcionava também como casa de prostituição. Repórter Lidivaldo Silva. A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim, juntamente com a equipe da Polícia Civil de Miranda do Norte, prendeu em cumprimento de mandato de prisão preventiva Adelvan Montelo Costa, pelo crime de tráfico de droga. A operação policial foi realizada por volta das 17 horas no bairro Centro, em Miranda do Norte, mais precisamente no bar do Adelvan. As equipes da Polícia Regional de Itapecuru-Mirim e Miranda do Norte, também de Vargem Grande e Santa Rita, estiveram no mesmo local no dia 23 de janeiro deste ano, tendo sido encontrado e apreendido aproximadamente 400 gramas de cocaína, sendo que foram autuadas em flagrante 2 pessoas da mesma família de Adelvan, por crime de tráfico de droga. O delegado regional da cidade de Itapecuru-Mirim, Samuel Murita, fala sobre o caso. Nós representamos por uma prisão preventiva contra Adelvan, que saiu, então no dia de ontem nós fomos e conseguimos dar cumprimento a esse mandado, lá na cidade de Miranda, no bar. E só acrescentando que lá também funciona uma casa de prostituição. Nós encontramos uma moça que relatou que estaria lá para fazer programas, né? Então ela também foi ouvida e ele vai responder por esse crime. Nós sabemos que a prostituição em si não é crime, mas condutas que incentivem, que explorem esse tipo de atividade são consideradas criminosas e ele vai também responder por esse crime. De Santa Rita, Lidivaldo Silva para a Central de Notícias. Ainda na região de Itapecuru-Mirim, o repórter Lidivaldo traz mais informações sobre a prisão de um homem acusado de ameaçar a ex-mulher, a filha e a avó das vítimas. A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim, com o apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante delito Glaubert Hugo Abreu de Souza, de 34 anos, pelos crimes descritos na Lei Maria da Penha. A operação policial foi realizada nas proximidades do bar Beira Rio, em Itapecuru-Mirim. Hugo, assim como é conhecido, estava muito drogado e foi atrás da sua ex-esposa. O mesmo estava de posse de um facão, uma faca e fogos de artifícios. Ao chegar na casa da sua ex-esposa, o mesmo disparou fogos de artifício contra a residência. De posse do facão, começou a cortar a porta e o portão da casa. O elemento a todo instante ameaçava de morte a sua ex-esposa, a sua filha e a avó das mesmas. O delegado regional de Itapecuru, Samuel Murita, fala sobre este caso. E ele é um indivíduo conhecido aqui da Polícia Civil e da Polícia Militar, por praticar crimes, diversos crimes. Ele também é usuário. Nesse dia ele estava muito descontrolado, ameaçando a todo tempo essa vítima, que seria sua ex-esposa, em uma situação bem complicada, tendo em vista que ele se dirigiu até a casa da avó da vítima e danificou a porta de entrada, o portão também, deu várias facadas, facãozadas, melhor dizendo, de forma que assustou por demais as vítimas, que estavam então desesperadas. Acionaram a polícia e essa ação conjunta da civil e da militar possibilitou a sua prisão e a sua responsabilização, então, pelos crimes descritos na Lei Maria da Penha. De Santa Rita, Lidivaldo Silva para a Central de Notícias. Serviços e utilidade pública.
A campanha de vacinação contra o sarampo termina nesta sexta-feira. Em São Luís, até o momento, apenas 1.854 pessoas entre 5 e 19 anos, que são o público-alvo dessa etapa da campanha, tomaram a vacina. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, deve ser vacinado o público que está com o esquema incompleto de vacinação ou que nunca tomou a dose contra a enfermidade. Em instantes, aqui no Jornal Central. Cidade maranhense registra recorde no número de casos de dengue. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo! Veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Em pouco mais de um mês, o município maranhense de Barra do Corda já registrou um aumento recorde no número de casos de dengue. Até 11 de fevereiro, Barra do Corda já registrou 38% do número total de casos de dengue em todo o ano passado. A preocupação das autoridades locais é ainda maior porque a cidade está em situação de risco para infestação do mosquito, baseado no índice que mostra o percentual de imóveis com focos do Aedes aegypti. Este ano, já foram notificados 205 casos da doença, enquanto de janeiro a dezembro de 2019, houve 539 notificações de dengue. Diante desse cenário, a coordenadora de prevenção e controle das arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde, Joseneide Matos, aponta que o Estado tem dado apoio ao município para reduzir os danos causados pela dengue. Realizamos monitoramento junto com os agentes de endemias, capacitamos os agentes de endemias em relação às ações que devem ser feitas rotineiramente para que não sejamos pegos de surpresa, além de estarmos dando apoio institucional sempre que o município necessita em relação a controle vetorial, a vigilância epidemiológica, a participação da população. Chamamos a população para reuniões, para conversas, sempre alertando em relação ao Aedes aegypti. Além desses fatores, a população de Barra do Corda precisa intensificar o combate ao mosquito da dengue por outro motivo. Segundo o Ministério da Saúde, o Maranhão é um dos 11 estados que pode enfrentar surto de dengue em 2020. Isso porque é prevista a circulação do soro tipo 2 da dengue em todo o Nordeste, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Esse tipo de vírus que causa doença não circulava na região desde 2008. Até 1º de fevereiro,
fevereiro, o Maranhão registrou 308 casos prováveis de dengue, 20 de chikungunya e 12 de zika, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, a luta contra o Aedes não pode parar. E você, já combateu o mosquito hoje? A mudança começa dentro de casa. Proteja a sua família. Para mais informações, acesse saude.gov.br/combate a Aedes. Política. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, deputados debateram diversos assuntos como emendas parlamentares, troca de comando da polícia e tratamento da depressão. Repórter Joelson Braga. Os pronunciamentos na sessão foram abertos pelo deputado Adelmo Soares. O parlamentar repercutiu mudança na cúpula da segurança pública no município de Caxias. A deputada Cleide Coutinho também tratou do mesmo assunto. Ratifico aqui o que disse Adelmo. Doutor Jair é uma pessoa que está lá há mais de 15 anos, do nosso coração, uma pessoa séria. O coronel Márcio é uma pessoa muito boa, que eu muito ajudei a ele, e ele também nos ajudou com a segunda que ele fez. Só quem não tem cabeça que pensa que compete a nós, deputados, mudarmos as pessoas, os secretários e quem ajuda o governador. Isso é de inteira responsabilidade do governador e do secretário chefe maior, que no caso seria o Portela. Durante o pequeno expediente, o deputado Dr. Iglesio abordou as emendas parlamentares que foram destinadas ao Hospital Aldenor Abelo no ano passado, no valor de 4,2 milhões de reais. O deputado Dr. Iglesio solicitou agora aos colegas de parlamento que em 2020 a iniciativa se repita. Todos nós aqui nos unamos e doemos novamente 100 mil reais de nossas emendas cada um, totalizando novamente 4,2 milhões de reais. Ainda durante a sessão desta quinta-feira, o deputado Wellington do Curso tratou da aprovação de projeto de sua autoria que cria a política estadual de diagnóstico e tratamento da depressão. Então, o diagnóstico feito de forma antecipada na rede pública estadual, então vai facilitar muito o tratamento e principalmente evitar o mais grave, que é a ponta do iceberg, que é o que nós temos de mais horrendo, que às vezes as pessoas chegam a cometer o suicídio. O Ministério Público do Maranhão pediu bloqueio de recursos do Fundef na cidade de Porto Rico. Repórter Dalciana Castro. Com o objetivo de assegurar a aplicação integral de mais de 10 milhões repassados pela União ao município de Porto Rico do Maranhão na educação, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública pedindo o bloqueio dos recursos. O dinheiro é do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef. O MP pediu que o Poder Judiciário determine a indisponibilidade do dinheiro até que o município apresente um plano de aplicação exclusivamente nas ações e serviços da educação. Também foi solicitada a criação de uma conta bancária específica para a movimentação financeira, permitindo assim a maior fiscalização dos recursos. Em dezembro de 2019, o Ministério Público já havia emitido uma recomendação ao presidente da Câmara Municipal e aos vereadores de Porto Rico para suspenderem imediatamente a tramitação do projeto de lei número 1/2019, que previa a utilização dos recursos do Fundef para o pagamento de professores com recursos dos precatórios. Mesmo assim, os parlamentares aprovaram o projeto de lei que foi vetado pela prefeita. Em 7 de janeiro deste ano, os vereadores derrubaram o veto e publicaram a lei número 247/2020 em 13 de janeiro deste ano. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Você confere no próximo bloco. Procons vão exigir a restituição integral dos cancelamentos de viagens por conta do aumento de casos do novo coronavírus. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho.
Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo, veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações é só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais. Grau dos cancelamentos de viagens por conta da doença. Vamos conferir na matéria de Paulo Otaran. O cancelamento de viagens entre voos e cruzeiros e a consequente remarcação dos trechos pelas companhias aéreas e marítimas por conta da epidemia do coronavírus foi tema de uma ampla discussão aqui em Brasília. O assunto chegou à Associação Brasileira dos PROCONs. Felipe Vieira, que preside a entidade, disse que o setor trabalha para que haja restituição integral de cada investimento feito durante esse período pelos passageiros. A fala da PROCONs Brasil se coloca exatamente com o fito de defender que o consumidor tenha o direito à remarcação, que o consumidor tenha o direito a fazer esse cancelamento circunstancialmente, até mesmo com a restituição integral, por ser necessariamente a parte vulnerável do consumo. Andrei Vilas Boas, do Ministério da Justiça, prestigiou o encontro. Ele disse que os mecanismos que regem a proteção e o direito ao consumidor ainda não precisam ser alterados. Não se faz necessário ainda uma generalização no sentido de criar modificações das regras vigentes. Evidentemente, casos individuais, casos específicos, eles podem ser tratados de maneira específica. Paulo Otaran conta para nós ainda sobre o aumento no número de casos do novo coronavírus no país e de como esta semana pode ser decisiva para a contenção da doença. Uma das maiores preocupações do governo em se tratando de coronavírus é o aumento repentino da busca por socorro e orientação em muitos hospitais ao mesmo tempo. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, disse, no entanto, que apesar desta preocupação de gestão da nova realidade, está certo de que o país está preparado. Nós vamos dobrar a oferta de leitos que ficará disponível para os hospitais que estiverem atendendo coronavírus, para os hospitais que são referência no atendimento dessa situação. Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a semana em curso é decisiva. Essa semana é uma semana de checar quem está internado, quem não está, quem pode ir para casa, quem pode ter alta, olhar direitinho quais são as cirurgias eletivas que se impõem e quais são aquelas que falam, olha, por precaução, vamos aguardar para setembro, para outubro. De Brasília, Paulo Otaran. E em pronunciamento em rede de televisão, o presidente Jair Bolsonaro recomendou evitar aglomeração, incluindo manifestações. Repórter Vitor Ribeiro. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão na noite dessa quinta-feira. No discurso, Bolsonaro destacou medidas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus e sugeriu que as pessoas evitem aglomerações, incluindo manifestações de rua. Diante do avanço do coronavírus em muitos países, a Organização Mundial de Saúde, de forma responsável, classificou a situação atual como pandemia. O sistema de saúde brasileiro, como os demais países, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos. O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle.
É provável, inclusive, que o número de infectados aumente nos próximos dias, sem, no entanto, ser motivo de qualquer pânico. Há uma preocupação maior, por motivos óbvios, com os idosos. Há também recomendação das autoridades sanitárias para que evitemos grandes concentrações populares. Minutos antes do pronunciamento, os organizadores da manifestação marcada para o próximo domingo tinham divulgado uma nota à militância. No comunicado, confirmavam a suspensão dos atos públicos. Os organizadores de um outro protesto, marcado para a próxima quarta-feira, dia 18, ainda não se pronunciaram. Na transmissão que faz ao vivo pelas redes sociais toda quinta-feira, Jair Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Os dois e a intérprete de Libras usavam máscaras. O presidente explicou o motivo da proteção. Estou usando máscara porque nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, quando desceu em São Paulo, foi fazer os exames habituais e deu positivo o coronavírus. Então todo mundo que estava no voo, todos nós, hoje coletou material todos nós, ainda não deu resultado, mas tem aí órgão de imprensa dizendo aí que deu negativo. Tomara que esse fake news fosse verdadeiro, mas não deu ainda. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Bom fim de semana a todos. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo, veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho.